que não mata fortalece, não é assim que fala? I live in a house with a tin roof, and every time it rains, I can feel my brain is moving. Saudações intergalácticas, astronautas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na nave do Natural Journey. Como vocês têm passado, meus queridos amigos e amigas? Todos bem? Sobrevivendo a esse céu denso, dark e turbulento que a gente tem vivido nos últimos tempos? Espero que sim. O que não mata fortalece, não é assim que fala? Bom, gente, estou passando por aqui hoje para compartilhar com vocês algumas informações sobre as energias cabulosas que estão à nossa disposição no céu nesse momento e falar um pouquinho sobre o meu aprendizado com essas energias, né? Então, falar um pouquinho sobre como essas energias, os trânsitos astrológicos afetaram a minha vida, né? E compartilhar também alguns aprendizados que eu obtive a partir dessas circunstâncias, porque eu acredito que esses aprendizados eles podem fazer sentido, né, para alguns de vocês. Então vamos lá, gente. O que a gente está vivendo nesse momento, né? O céu ele está bem dark, né? A gente iniciou a temporada escorpiana, então o Sol está no signo de Escorpião. Marte e Mercúrio também estão em Escorpião. Inclusive esses dois planetas estão fazendo uma poderosa, profunda conexão, né? Eles estão trabalhando de uma forma colaborativa, fazendo uma conjunção no céu nesse momento. E a gente acabou de viver o último eclipse de uma temporada de eclipses que aconteceram desde novembro de 2021 no eixo Touro e Escorpião. Então, na sexta-feira, a gente teve o eclipse em Touro, né, que finalizou, concluiu, né, esse ciclo de eclipses que vinham acontecendo desde novembro de 2021. Né? Então, os eclipses, eles são considerados como portais do destino. Né? Então, durante um eclipse, fatos, acontecimentos marcantes, eles podem ser desencadeados nas nossas vidas, né? Aqueles acontecimentos que marcam as nossas vidas para sempre. Da mesma forma que é um período muito poderoso, onde a gente pode acessar muitas informações que antes eram ocultas, né? As sombras, elas são reveladas, os segredos são revelados, as máscaras caem, né? Então, a gente entra em contato muitas vezes de forma dolorosa com a verdade sobre a gente mesmo, sobre as nossas relações, sobre as circunstâncias da nossa vida, né? A verdade completa, né? Não só o lado luminoso, mas também o lado sombrio. Então, os eclipses, eles são momentos muito poderosos, onde a gente tem a oportunidade de entrar em contato com as nossas sombras, né? Onde as sombras são reveladas, onde questões ocultas emergem à luz da consciência, né? Então, costumam ser períodos bastante desafiadores, mas ao mesmo tempo muito fortalecedores, né? Porque os eclipses eles dão para a gente a oportunidade da gente entrar em contato com a vida como ela é, né? Sem maquiagem. E bom, falando um pouco sobre a minha experiência pessoal, né, com essa temporada de eclipses. Eu tenho Lua em Escorpião, eu tenho meio do céu no signo de Touro, então eu fui muito afetada por essa temporada de eclipses, né? E, bom, no ano de 2021, que foi quando começou essa temporada de eclipses, foi quando eu descobri que meu pai estava bem doente. Então foi quando a gente recebeu um diagnóstico de um câncer terminal e a gente começou toda aquela correria, né, de hospital, médico, preocupação, medo, ansiedade, né? Então a gente iniciou essa jornada. Em novembro, quando aconteceu o primeiro eclipse, foi quando eu saí da empresa onde eu trabalhava, né? Essa saída, ela estava muito ligada à morte do meu pai. Meu pai veio a falecer em junho daquele ano, né, de 2021, e a morte do meu pai, ela desencadeou uma série de reflexões, né? Uma série de processos emocionais muito profundos que deflagraram na minha saída dessa empresa em novembro de 2021, que quando a gente teve ali o primeiro eclipse. E de lá para cá, eu acabei trabalhando com temas distintos, mas que de certa forma estavam relacionados à morte do meu pai, né? Esse primeiro acontecimento ali no ano de 2021 que, enfim, se desdobrou em uma série de processos, uma série de acontecimentos que estavam ligados à morte do meu pai. Em todo eclipse, né, que aconteceu ali no ano de 2020, de 2022, ele foi
um pouco antes ou um pouco depois, ou de uma maneira sincrônica com alguns acontecimentos marcantes na minha vida, né? Mudança de trabalho, mudança de cidade, né? Então foi um período de muita transformação, né? Como eu já imaginei que seria, né? Porque a gente estava falando sobre escorpião, né? Touro e escorpião. Então touro representando as nossas bases, a estabilidade, e escorpião representando a instabilidade, né? As transformações. Então realmente esses temas eles dominaram a minha vida. E aí, na sexta-feira, a gente teve o último eclipse acontecendo no signo de Touro, e foi justamente nessa data, né, que o meu fiel escudeiro, meu companheiro de aventuras, morreu, né? O meu cachorro ele morreu justamente do dia do eclipse, e foi tudo muito rápido, né? Assim, foi tudo muito inesperado, né? A morte dele foi realmente inesperada, e fazendo o balanço eu consigo entender que foi de fato o fechamento de um ciclo, né? Então, de um ciclo que tinha começado lá em novembro de 2021, né? Um pouquinho depois do falecimento do meu pai, né? Eu comecei a trabalhar uma série de questões, e o fechamento, né, desse período de aprendizado com esses temas finalizou agora na sexta-feira, no eclipse de Touro, com o falecimento do meu cachorro, né? O meu cachorro que representava muito mais do que um animal de estimação, né? Ele representava uma marca muito forte do meu passado, né? Então, basicamente, durante essa temporada de eclipses, eu perdi tudo aquilo que era estável na minha vida, né? Todas as minhas bases, elas foram dissolvidas no eclipse, e a morte do Shanti, ela representa, né, o fim, né, o encerramento total e absoluto de uma versão do passado, né, de uma vida que eu tinha no passado, né? Então, realmente agora é o momento de começar uma nova vida do zero, né? Então é o momento de é, estabelecer novas bases, né? Como as bases que eu tinha antes, elas foram dissolvidas, é o momento mesmo de estabelecer novas bases, lembrando, né, que o Nodo Norte ele está em Áries, né, apontando para um novo caminho, né, desbravar um novo caminho com independência, né, com autonomia, com coragem, né, fortalecendo meu senso de identidade, né, que no final das contas eu eu fui formada a partir das experiências que aconteceram no meu passado, mas eu não sou limitada ao meu passado, né? O meu passado ele não me define, ele me transformou no que eu sou hoje, mas ele não me define, né? E Áries, né? O Nodo Norte em Áries está apontando, né? Para uma necessidade de partir para uma nova direção, desbravar um novo caminho, completamente diferente do caminho que eu trilhei até então, né? Sem as bases seguras, né? Que me sustentaram até então. Então, bom, a perda do Shanti, assim, foi uma perda, Shanti meu cachorro, né? Foi uma perda muito dolorosa para mim, né? Que fez eu entrar em contato com questões relacionadas a todas as perdas que eu tive ao longo da vida, né? Então, entrar em contato com a morte do Shanti fez com que eu reativasse, né? Algumas memórias, alguns sentimentos relacionados a essas perdas que eu tive ao longo da vida, porque como uma pessoa que tem um escorpião, eu perdi muita coisa ao longo da vida, eu transformei muita coisa na minha vida, né? E eu passei por uma série de mortes, né? Tanto mortes de parentes, né? De mortes físicas, quanto mortes metafóricas, né? De novas versões de mim, né? De enterrar versões antigas e dar espaço para novas versões de mim. Então a morte, ela sempre foi um tema que esteve muito presente na minha vida. E a morte do meu cachorro desencadeou todas essas memórias, essas lembranças, né? E eu acabei tendo que elaborar, estou nesse processo de elaborar um luto acumulado, né? Aqui eu não estou falando só do luto do Shanti, né? Que com certeza vai deixar muita saudade, né? Já tá deixando aí um vazio, né? Que eu sei que o tempo vai curar, né? E vai preencher por memórias boas, memórias positivas, como sempre é, mas por enquanto eu ainda estou nesse processo, e parece que a morte dele, né, desencadeou aí um luto acumulado, né? De todas as perdas que eu tive ao longo da vida. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a morte, né? Porque a morte é uma antiga companheira da minha vida, né? Ela vem me visitar de tempos em tempos, então eu tenho familiaridade com a morte, porque eu vejo a morte como se fosse uma entidade, né? Eu não sei se vocês já viram aquele desenho do Sandman. Eu sei que hoje tem a série no Netflix, né? Mas quando eu era adolescente eu gostava de ver os cartoons do Sandman, né? E o Sandman, né? Que é
é o rei ali do reino dos sonhos, né, ele tem uma irmã. Ele tem alguns irmãos, né, os perpétuos, mas uma das irmãs é a morte, né, e a morte ela se apresenta ali nos cartoons como uma personagem, né, e ela é toda gótica, assim que nem eu tô hoje, né, ela é toda gótica, e ela é, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é sisuda, né, ela é super leve, né, super engraçada, sorridente e tudo mais. E nesse desenho, né, quando a pessoa ela está se aproximando da morte, a morte, né, a personagem morte, ela aparece e começa a conversar ali com a pessoa, né, que está se aproximando da sua hora, né, de fazer essa passagem, né. E eu vejo, assim, eu sinto a morte, a presença da morte na minha vida, como se fosse nesse cartoon, né. Então, é como se a morte, né, ela fosse uma entidade que começa a meio que te espiar de longe, né? Então você está ali fazendo as coisas, de repente você olha, tem uma pessoa ali de preto, meio dark, te olhando, aí você fala, ué, né? E aí você volta ali fazer as suas coisas. E essa presença, ela vai se aproximando, ela vai chegando cada vez mais perto, né? Então quando você recebe, por exemplo, o diagnóstico de uma doença, né, de um parente, né, ou por exemplo de um animal aí querido, né, da família, a morte ela tá ali te espiando, né? Ela tá meio que à espreita. E na medida que você vai ali no hospital, consulta médico, dá remédio, parece que ela vai se aproximando e você consegue sentir a presença dela na sua vida, né? Então é como se essa presença, né, essa entidade, a morte, ela te transportasse para uma outra dimensão da vida, né? Então as coisas elas ficam diferentes, né? Você tá ali trabalhando, resolvendo as questões, falando com as pessoas no trabalho, né, dando comida para seus filhos, indo na academia, mas tem essa presença, né, essa sombra, né, que vai te acompanhando. E ela vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, até que tem uma hora, né, que ela senta ali do seu lado, né? E aí quando ela senta ali do seu lado é quando a sua magia se manifesta, né? E aí você tem que encarar de uma forma muito direta o fato dela estar ali, né? Você tem que encarar a morte de frente, ela está ali, né? E aí depois que ela senta do seu lado, ela ainda fica ali um tempo na sua casa, né? Então, depois que você perde, né, um ente querido, né, ou enfim, né, algo assim, uma relação, né, alguma coisa muito importante para você, parece que essa presença da morte ela continua, né, perto de você. Então você come, você sente, né, aquele vazio, você sente, né, aquela dor, aquela melancolia. Aí você dirige, vai abastecer, ela está ali sentada no banco do passageiro, você sente ela ali, né, aquela melancolia, até que com o tempo ela começa a se distanciar, né? Ela começa a se distanciar, distanciar. Às vezes você olha, ela está ali escondidinha, né? Você fala, opa, né? Mas aí depois ela começa a se distanciar até ela desaparecer por completo da sua vida, né? E ela traz, assim, essa presença da morte, né? Ela traz alguns ensinamentos muito importantes, né? Ensinamentos que a gente procura evitar, né? Que a gente se esquiva ao longo de toda a vida. A gente tem muita dificuldade de lidar com a finitude das coisas, né? Principalmente a finitude das coisas que a gente ama, né? E aí eu não estou só falando de parente, né? Ou de animal de estimação. Eu estou falando de relações, de circunstâncias, né? Então, touro, que é a energia oposta a escorpião, é uma energia muito apegada, né? Das posses, daquilo que é meu, né? Que tem uma enorme dificuldade, né? De soltar, né? Escorpião já é a representação da energia oposta, né? É a energia da morte mesmo, né? Do desapego, da gente ceifar das nossas vidas, né? As coisas que não fazem mais sentido, né? E das perdas mesmo, né? O escorpião ele é dono da casa das crises, né? Então, assim, quando a morte ela se manifesta ali nas nossas vidas, né? A gente começa a lidar com esse senso de finitude das coisas, né? Que tudo que existe no universo é finito, né? Então, a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? E ainda assim a gente vive como se a gente não soubesse disso, porque é tão doloroso para a gente aceitar o fim, né? Que as coisas têm um fim, que as relações têm um fim, que as pessoas que a gente ama têm um fim, né? Que as nossas vidas têm um fim, que a gente prefere nem entrar em contato com isso, né? É tão forte, né? Esse pavor que a gente tem da finitude que a gente prefere nem pensar sobre isso, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a impermanência das coisas, né? E como a gente nega a impermanência das coisas, como a gente nega a finitude das coisas, a gente pode acabar caindo numa cilada de não valorizar as coisas que a gente tem, né?
Porque se a gente soubesse, né, se a gente realizasse aqui no nosso coração, né, isso vai acabar uma hora, né, as coisas elas são finitas, a gente valorizaria mais talvez, a gente seria mais grato, né, pelas coisas que a gente tem, né, pelas nossas relações, pelas pessoas que a gente ama. A gente não viveria de uma forma desligada, displicente, desatenciosa, né, com as coisas que são sagradas para nós, né, justamente por saber que a qualquer dia a gente pode não ter mais acesso àquela pessoa, né? A gente pode não ter mais acesso, né, àquela situação. Então a gente valoriza mais, a gente é mais grato por cada segundo que a gente tem para compartilhar ao lado da pessoa que a gente ama, né? Então a morte ela traz esse aprendizado, né? Ele faz a gente despertar, né? E realizar, né? Lembrar que a gente é finito, né? Que tudo é finito, que tudo que está vivo está fadado a morrer em algum determinado momento, né? Então faz a gente despertar, né? Dessa ilusão, dessa dormência, dessa sonolência que a gente vive, né? De não entrar em contato com a morte, não querer pensar sobre a morte. No budismo, a gente tem uma meditação que é meditar sobre a morte, né? E pode parecer ser uma coisa meio tétrica, mas eu discordo, né? Eu acredito que meditar sobre a morte é importante para a gente valorizar mais as coisas, as pequenas coisas da vida, né? A gente valorizar mais as nossas relações, a gente adotar uma postura mais cuidadosa, né? Uma postura mais atenciosa com as coisas que são importantes para nós. Então, esse é um outro aprendizado da morte, né? Quando ela se aproxima, ela meio que estoura uma bolha de ilusão que a gente vive, né? Onde a gente dá muita importância para coisas irrelevantes, né? Então, é muito comum a gente ficar com a cabeça atormentada, aí, cheia de pensamentos, né? A gente ficar pensando, ai, fulano de tal quer me prejudicar no trabalho, né? Quer puxar o meu tapete, eu tô certa, né? Eu tô errado, né? Fulano de tal é invejoso, né? Esse aquilo não é mal amado, e a gente se perde ali naquelas questões, ai, preciso emagrecer, né? Nossa, olha aqui meu nariz, não sei o que, meu cabelo, e a gente se perde nessas questões que são irrelevantes, né? A gente se perde na própria busca pelo dinheiro, né? Nesse foco que a gente tem por ganhar mais dinheiro e mais poder, né? E aí a gente se desconecta das coisas que são realmente sagradas para nós, né? A gente vive estressado no trabalho e acaba não dando atenção, né? Não dedicando tempo de qualidade para as pessoas que a gente ama, né? Porque a gente está estressado, a gente está preocupado com mil coisas na cabeça, aí a gente acaba sendo grosso, né? Com as pessoas que são importantes na nossa vida, descontando, né? A raiva nos nossos familiares, né? E aí depois, quando a morte se apresenta, a gente percebe que a gente perdeu muito tempo, né? Que a gente priorizou mal o nosso tempo com coisas que eram absolutamente irrelevantes e que se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria tudo diferente. Só que infelizmente não dá para voltar no tempo. E aí a gente vai viver com essa culpa, né? Portanto, a morte ela vem para ensinar isso para a gente, né? Ela realmente desperta a gente, tira a gente dessa névoa de ilusão que a gente vive, né? Com a mente sempre preocupada com coisas que não são relevantes para as nossas vidas. E ela te traz para o momento presente, né? Ela te transporta para a dimensão real da vida, né? Que faz você pensar quais são as coisas que são verdadeiramente importantes para você, né? Como você tem priorizado o seu tempo, né? Você tem dedicado tempo de qualidade para as pessoas que você ama, você tem apreciado a jornada, apreciado as belezas, né, as pequenas belezas da vida, porque a vida é sobre isso, né? A vida é sobre isso. São essas as coisas que a gente vai sentir falta amanhã. Né? A gente não vai sentir falta de ter perdido ou ganhado uma discussão no trabalho, entendeu? Isso aí é irrelevante. A gente, por mais que a gente tenha engajamento no nosso trabalho, né, por mais que a gente adore, né, a empresa que a gente trabalha, né, que a gente sente, nossa, uma realização pessoal muito grande, o trabalho é trabalho, né? A vida é a vida. O trabalho é, com certeza, uma das principais fontes de realização do ser humano, né? Mas você pode se realizar em outros lugares, né? Por mais que você ame a empresa que você trabalha, você também pode se realizar em outros lugares, né? Então, agora, se você perde o trabalho, então você consegue de repente arrumar um outro trabalho, né, que te dê tanta satisfação quanto o seu trabalho atual. Agora, se você perde um pai, se você perde a mãe, se você perde um cachorro, né, um animal de estimação querido, né, você não consegue repor, né, a gente não consegue repor pessoas, né, então eu acho que lidar com a morte, por mais que seja desafiador,
é um exercício muito interessante de repriorização do tempo, né, da gente repriorizar as coisas, a gente colocar as coisas nos devidos lugares, né, a gente lidar com esse fato que é a finitude da vida, né, e a gente perceber como que a gente está se relacionando com as coisas que são importantes para nós, né, como que a gente tem cuidado das pessoas, das circunstâncias e das coisas que são sagradas nas nossas vidas, né. Então é isso, né? A gente está vivendo a temporada escorpiana também, né? Escorpião fala sobre morte, sobre crise, sobre desapego, sobre transformação, sobre regeneração. Então é uma energia bastante desafiadora, né? Mas Urano, que é um planeta de mudanças disruptivas, ele está em Touro, né? Pedindo mesmo para a gente mudar, para a gente transformar os nossos apegos, a gente abrir mão mesmo das coisas que não têm contribuído, né, com o nosso crescimento na vida, né, a gente não ficar carregando com medo de perder, né, assim, com medo de abrir mão, né, por essa possessividade, né, essa dificuldade que a gente tem de desapegar das coisas, a gente não ficar deixando a nossa caminhada mais pesada com coisas que já se tornaram obsoletas nas nossas vidas, né? Então é isso, eu devo gravar outros vídeos aí no comando dessa energia, né, porque eu tenho aprendido muita coisa aqui, às vezes eu nem consigo, assim, expressar para vocês tudo que eu venho aprendendo, né, porque tem o efeito câmera, a gente bota uma câmera na frente, parece que a comunicação ela já fica diferente, mas na medida do possível, eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco desses aprendizados que eu venho tendo na minha vida pessoal, com essas energias desafiadoras que estão à nossa disposição no céu nesse momento, né, que por mais que seja desafiador, quando a gente aprende com essas forças, a gente se empodera demais, né, então existe muito poder, né, oculto nas sombras, né, e esse poder da regeneração faz com que a gente, de fato, adquira uma visão muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais sábia, né, sobre a vida. Então é isso, Om Namah Shivaya, a gente se vê numa próxima.